Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, é firme para sempre. Com essas palavras, nós queremos iniciar esse nosso culto, chamar bem-vindos a todos aqueles que nos assistem e que esse seja um momento abençoado na vida de todos nós, reconfortante, e que assim, com essa meditação, Deus, através do seu Espírito Santo, fortaleça a fé de cada um de nós, para que possamos viver assim a nossa vida com mais amor, com mais esperança, enfim, com mais fé. Bom, nós queremos então iniciar esse nosso momento de culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Portanto, vamos em oração confessar a nossa indignidade a Deus para que Ele tenha, assim, misericórdia e nos perdoe. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos injustos e impuros e que temos cometido pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como por aquilo que deixamos de fazer. Por isso merecemos a tua eterna condenação. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Se esta foi a tua oração, se este é o sentimento do teu coração, e se esta foi de fato a tua confissão, se de fato confias no perdão de Deus e desejas para a tua vida o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ler agora o salmo deste domingo de amanhã, que é o 8º domingo após Epifania, que é o Salmo 125. Na quarta-feira passada, nós fizemos um estudo sobre esse salmo. É um salmo de romagem, é um salmo de peregrinação, é um salmo que, junto com outros 15 salmos, a partir do 120 até os 134, eram salmos cantados pelos peregrinos quando vinham até Jerusalém para alguma das festas lá e adorar a Deus. Esse salmo foi, portanto, um salmo importante, cantado por esses peregrinos, e continua sendo muito importante. Os peregrinos, muitas vezes vindo de muito longe, até de outros países, seguiam em direção a Jerusalém, e nesse caminho estavam as maiores dificuldades, e nessas dificuldades todas eles viam que elas estavam sendo compensadas por causa da presença, da graça, do poder e do amor de Deus que os estava acompanhando. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre.
O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos orar. Ó Deus, Tu que ordenas com infalível providência todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, rogamos-te humildemente que apartes de nós todas as coisas perniciosas que nos ameaçam e que nos dê quantas coisas nos sejam proveitosas. Suplicamos-te isso mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos fazer a leitura bíblica do Antigo Testamento que encontramos em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 9, onde lemos: Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, é Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Portanto, uma promessa para ti, uma promessa para o teu filho, uma promessa para o teu neto, uma promessa para as próximas gerações. Deus há de abençoá-los todos, porque você é fiel a Ele e leva aos seus descendentes também a palavra do Senhor, a fidelidade a Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo, e isso será abençoado não só na tua vida, mas na vida também dos teus descendentes. É a promessa de Deus ao povo de Israel e é a promessa de Deus para o seu povo, hoje ainda, porque as promessas de Deus não mudam, Ele é fiel. Amém.
Nós queremos ouvir também a leitura da epístola. É um texto maravilhoso. Normalmente nós fazemos a nossa mensagem, fundamentamos a nossa reflexão do culto no Evangelho. O Evangelho de hoje é muito bonito, mas optamos por refletir sobre a epístola. Portanto, nós vamos ler a epístola agora, depois do Evangelho, e na hora da mensagem, nós vamos fundamentá-la principalmente aqui, esse texto lindo e muito reconfortante, particularmente nesse momento de crise que nós agora estamos vivenciando. Vamos lá ouvir Romanos capítulo 8, versículos 28 a 39, onde lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão chamou, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim termina a leitura da epístola. E o Evangelho nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, versículos 44 até 52, onde lemos: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dos justos.
Os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Assim termina a leitura do Evangelho desse 8º domingo após Pentecoste. Nós queremos agora fazer a confissão de nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como falei antes, nós vamos agora refletir brevemente nas palavras do apóstolo Paulo aqui aos Romanos, capítulo 8, versículos começando no 28 até o 39. Nós vamos destacar algumas ideias aqui do apóstolo. A simples leitura desse texto já é um sermão extraordinário e nada, evidentemente, precisaria ser acrescentado. E começa assim com uma coisa fantástica, de difícil aceitação, eu acho. Talvez, teoricamente, a gente aceite, mas na prática, no dia a dia, é difícil a gente ter esta fé, esta confiança, da qual o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto e que certamente ele vivenciou. Quando sabemos, começa com essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você imagina isso? Você sabe disso? Que todas as coisas que acontecem na tua vida, elas acontecem para o bem? Elas cooperam para o teu bem? Como é que pode alguma ofensa recebida e que nos magoou tanto cooperar para o nosso bem? Como é que pode esse momento de pandemia que ameaça meu emprego, nossas relações, inclusive, pelo distanciamento, ameaça minha saúde? Como é que uma coisa dessas, será que isso também coopera para o meu bem? Será que quando o apóstolo Paulo falou todas as coisas são de fato todas? Ou todas as coisas apenas aquelas que eu considero boas? Será que aquelas que eu não considero tanto cooperam também? Sabemos, diz o apóstolo Paulo. E eu repito a pergunta, você sabe? Será que eu sei? Esse saber não é uma coisa do cérebro apenas. Não é um saber apenas conhecimento, mas é um saber do coração. É um saber da fé. É um saber que poderíamos dizer sinônimo de
confiamos. Confiamos em Deus e confiamos que todas as coisas que nos acontecem, elas cooperam para o nosso bem. Quando coisas aparentemente tão negativas nos acontecem, que nos causam prejuízos, coisas que acontecem que nos causam prejuízos no campo do prestígio, no campo do amor próprio, quando somos ofendidos, coisas que nos acontecem que de repente mexem com nossas finanças, que cria uma instabilidade muito grande em relação ao futuro. Nós, diante disso, normalmente perguntamos, ou uma doença que nos acontece, perguntamos então, por quê? E buscamos algumas explicações. Bom, fiquei doente porque não cuidei da minha saúde. Tenho a minha vida financeira ameaçada porque talvez alguém me prejudicou, eu não dei a atenção necessária que eu devia ao meu trabalho, essa pandemia. Nós sempre buscamos os porquês. Mas quando temos esta fé, a nossa pergunta deveria ser um pouco diferente. A nossa pergunta deveria ser, em vez de por quê, para quê? Eu acho que todas as coisas que nos acontecem, se nós estamos em Deus e fomos chamados por Ele, para o propósito dEle na nossa vida, como logo adiante diz o texto, somos predestinados, então Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. E não um objetivo ruim, de punição, mas um objetivo bom. Deus tem um objetivo bom na nossa vida. Eu não canso de, por exemplo, olhar para o meu passado e ver no meu passado idas e vindas, resultados de decisões que muitas vezes nem foram minhas, de aparentes coincidências que me levaram para cá e para lá. Mas hoje, depois de tantos anos, olhando para trás, e mesmo aquelas coisas que meio me importunaram, aquelas coisas que tiraram o meu sono, aquelas coisas que tanto me preocuparam, aquelas coisas que tanto me ofenderam, aquelas coisas, enfim, que tanto prejuízo me causaram, não foram nada. Não significaram absolutamente nada no sentido de redundar num grande prejuízo, não foi. Pelo contrário, através dessas coisas, através desses obstáculos, a gente vai desviando aqui e ali, e vai encontrando caminhos e chegando a um lugar. E o lugar que eu estou, agradeço a Deus, e muito. Foi a mão dele. E eu posso dizer com segurança que todas as coisas negativas, que eu perguntei tanto por que isso, será que eu, isso ou aquilo, o que está acontecendo e tal, hoje, todas as respostas eu tenho. Não para aquelas perguntas do porquê, mas sim para uma outra pergunta que talvez eu não tenha feito. Então, para quê? Para que o propósito de Deus na minha vida pudesse ser realizado. É essa certeza que eu tenho. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que muitas vezes reclamamos, as coisas que muitas vezes nos puxam para baixo e nos fazem desesperar, é preciso que nós busquemos a força de Deus e perguntemos para quê e peçamos a Ele
que em meio à crise, à dificuldade, à dor e à perseguição, ele abra uma janela, nos indique um caminho. E ele vai fazer isso. E nós vamos seguir esse caminho. E depois de andar um certo tempo nesse caminho indicado por Deus, nós vamos encontrar as respostas, não do porquê, mas do para quê. Porque alguma coisa nos espera lá para que o propósito de Deus se realize na nossa vida. Deus não nos colocou aqui nesse mundo por um acaso. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito, o propósito de servir através do nosso trabalho, de servir através do nosso exemplo, de servir através do nosso testemunho, de servir através do nosso amor, de servir, enfim, através do nosso serviço fiel a Deus. E se esse for um propósito bem claro na nossa vida, um propósito realizado com justiça, um propósito realizado com dignidade, um propósito realizado com amor, então esse propósito é de Deus e contra ele nada irá conspirar. Por isso, o próprio Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha ainda, ele disse, se te ferirem a face direita, dá a esquerda. Porque não vai fazer diferença. Deus tem um propósito na tua vida. Vão te empurrar para um lado, vão te bater e você vai cair, mas Deus vai te levantar e você vai seguir. E se te ferirem do outro lado, nada vai mudar. Por isso não tenha medo. Quando Jesus diz isso, ele não nos ensina o conformismo, pelo contrário, ele nos ensina a resistência. A resistência. A resistência no sentido de nós cumprirmos com o nosso propósito, independente da oposição, independente daquilo que parece nos prejudicar e forçar a mudar de rumo. Não mude de rumo. O seu rumo é o rumo traçado por Deus. E se te ferirem do lado direito, para que você mude o seu rumo, vão ter que ferir também o lado esquerdo, porque você não vai mudar o seu rumo, porque ele está determinado por Deus. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe nisso uma predestinação. Evidentemente que essa palavra predestinação, ela é um tanto quanto complicada. Porque alguns acreditam tudo dá errado na minha vida, a minha predestinação é para o nada, a minha predestinação é para o fracasso. Não é verdade. Não existe predestinação para o fracasso. Não existe. As pessoas insistem no fracasso. As pessoas insistem na mentira. As pessoas insistem no desânimo. As pessoas insistem na autodestruição. Mas não é o propósito de Deus. No arrependimento, ele vai levantar a pessoa. E se ela se arrepender e confessar, Deus há de perdoar, levantar e empurrar a pessoa para o propósito dela nesse mundo, que é um propósito de vida, porque ninguém está por acaso neste mundo. Existem pessoas neste mundo que não estão realizando os propósitos de Deus. Mas se nós estivermos realizando os propósitos de Deus, então existe um rumo. E Deus há de nos manter pela fé sempre neste rumo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos objetos do amor de Deus. E porque Deus nos ama, Ele quer que nós cumpramos com os objetivos dele na nossa vida. Quem poderá nos acusar? Ninguém pode nos acusar de nada, porque em Cristo Jesus a nossa dívida foi paga e Deus nos perdoou. E se Deus nos perdoou, quem é que pode nos acusar?
Ninguém pode nos acusar de absolutamente nada, porque Deus nos perdoou. A autoridade maior nos perdoou. As autoridades menores e abaixo dele, o das trevas e do mal, não podem nos acusar de absolutamente nada, porque ele nos perdoou. E aí o apóstolo diz aquilo que seria muito bom que todos nós disséssemos também. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem algum poder, nem altura, nem profundidade. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer realizar esse propósito. E Ele vai realizar esse propósito pelo poder do Espírito Santo que está pela palavra e pelo batismo no teu coração. E nada poderá te derrubar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus seja por ti, que Deus seja por mim, que Deus seja sempre por todos nós e os propósitos dele sejam realizados na nossa vida. Que assim seja. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, neste momento e todos os dias de nossa vida. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela fé, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua proteção, nós te agradecemos porque tu tens um propósito da nossa vida. E queremos que esse propósito se realize. Por isso, com humildade, queremos nos colocar nas tuas mãos. Dirige nossa vida. Guia-nos. Não queremos ser rebeldes à tua mão carinhosa que nos conduz e que nos leva. Bondoso Deus, especialmente nesse momento de pandemia que tanto nos preocupamos, particularmente com nossa cidade de Uberlândia, onde as dificuldades parecem se avolumar cada vez mais, as autoridades parecem que estão totalmente perdidas. Os médicos, no desespero, tentando atender a demanda que cresce cada vez mais. E a população, talvez, muitos não contribuindo da forma como deveriam contribuir, no sentido de, com cuidado, viver sua vida, e espalhando o vírus e talvez ampliando esse horror. Bondoso Deus, coloca a tua mão sobre as autoridades, carinhosa, a tua mão sobre os médicos, a tua mão sobre cada um de nós. Manda teus santos anjos para a nossa casa. Manda teus santos anjos nos acompanhando na rua quando precisarmos sair, nos acompanhando no ônibus quando precisarmos viajar dentro da cidade, nos acompanhando no carro, nos acompanhando no trabalho, quando precisarmos trabalhar, nos acompanhando, enfim, nos lugares onde precisamos ir e trazendo-nos sempre para casa com segurança e também livres do mal e da doença, se assim for a tua vontade. E se enfermos ficarmos, nós sabemos que a nossa vida pertence a ti, ela não é nossa. E tu fazes dela o que bem entenderes. E queremos nos submeter à tua vontade, com responsabilidade e com amor ao nosso semelhante e amor também à nossa própria vida que tu nos deste e que te pertence. Bondoso Deus, abençoa as crianças, os idosos e em especial os enfermos e principalmente os enfermos nesse momento de crise.
Bondoso Deus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos irmãos, recebei a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Bem, assim nós encerramos esse nosso culto. Desejamos a todos um domingo tranquilo, com a presença e a paz de Deus, e o iniciar de uma nova semana com esperança. E pedimos a todos que puderem, na quarta-feira, 19h30, novamente nos encontramos com o nosso costumeiro estudo bíblico. Até lá, uma boa noite, Deus esteja com todos, com seu amor, com sua proteção. Amém.